Quando eu pensei que era só cansaço, eu vi que era muito mais do que isso. Eu me tornei uma Marina que eu não conhecia, uma versão que me incomodava e que estava fazendo mal, inclusive para as pessoas que estavam ao meu redor. A história que eu vou contar aqui agora é algo que está saindo do fundo do meu coração, de uma fase que eu não sinto nem um pouco de saudade. Mesmo sendo uma pessoa extremamente grata e saindo de casa todos os dias feliz para trabalhar, chegou uma hora que o cansaço físico ele começou a gritar. E uma pessoa cansada, ela é uma pessoa mais propensa a se deixar levar pelos problemas da vida. Eu me lembro que foram 2 episódios que fizeram com que eu me desconhecesse. Eu não acreditei depois que aconteceu e até hoje eu não acredito porque não condiz comigo, de verdade. Um dos episódios foi assim, algo que envolveu inclusive minha filha mais nova. Ela estava dentro do carro. Eu estava voltando do serviço, aí eu estava muito cansada, de verdade. A cabeça já estava fritando, estávamos no carro, eu, Sofia, a minha filha mais nova, e a minha prima, que na época trabalhava comigo e que eu ainda não tinha deixado em casa. Na verdade, ela pegava o carro dela na minha casa, ela ia todos os dias para minha casa e da minha casa ela voltava para casa. Eu estava num ponto do semáforo para virar para a direita e o sinal estava fechado, mas eu tinha a possibilidade de virar para a direita se não tivesse nenhum carro vindo, senão eu ia me chocar contra o carro. E tinha uma caminhonete atrás de mim e essa caminhonete buzinava. E eu, gente, o que ele tá querendo que eu faça? Que eu passe em cima dos carros? E buzina no trânsito é algo que irrita profundamente. Quem tá comigo? Pois bem, ele buzinava e aquilo foi me irritando. Eu tava cansada, cansaço, irritação, estresse. E aí o sinal continuava vermelho, mas eu já podia ir porque os carros pararam de passar. O que eu fiz? Ao invés de ir, fiquei parada. Eu não era obrigada a ir, o sinal estava vermelho. Eu não fui. E ele continuou buzinando. E eu não fui porque o sinal estava vermelho. Quando o sinal abriu, eu fui porque o sinal tinha aberto, mas a minha irritação... O motorista de trás, ele estava estressado, ele estava apressado, ele estava possuído, sei lá o que ele estava. Ele estava buzinando para eu ir quando eu não podia ir. Como ele foi, de certa forma, grosso comigo, porque eu não podia ir, porque o sinal estava fechado, eu não fui quando eu pude, porque eu não era obrigada e eu não ia fazer o que ele estava buzinando para eu fazer. Eu fui. No que eu fui, ele saiu cantando pneu atrás de mim, passou pro meu lado, emparelhou o carro dele com o meu. Eu não olhei para ele porque eu sabia que ele ia fazer um gesto para mim e eu estava nervosa, eu ia revidar. E eu não sou desse jeito. Só que ele se ofendeu por eu não ter olhado para ele. O que ele fez? Ele acelerou o carro, jogou o carro na minha frente e freou para que eu batesse na traseira dele. O sistema aqui tá doido. Eu consegui frear o meu carro, não bati no carro dele. Tirei o meu carro, gente, ele foi fazendo uma perseguição atrás de mim. Eu tirava o carro, ele jogava, ele chegou a jogar o carro dele do lado do meu, passei para outra faixa e a sorte é que o trânsito não estava pesado, porque eu podia ter batido num outro carro, podia ter sofrido um acidente horrível. Nessa hora minha prima gritava, a minha filha gritava e eu tava nervosa e tentando tirar o meu carro de cima do doido da caminhonete que vinha pra cima de mim. E aí ele emparelhou o carro dele comigo de novo e aí eu fiz o sinal visual que ele tanto queria que eu fizesse. É lógico que ele fez o gesto obsceno pra mim. Gente, eu saí de mim naquele momento. Eu baixei o vidro do meu carro e eu falei coisas horríveis para ele. Na hora que eu falei, e eu falei em inglês para ter certeza que ele ia entender, mesmo que ele não fosse brasileiro. Eu não sei de onde ele era, eu não sei quem é, até hoje eu não descobri quem era. Ele apareceu na minha vida sabe quando tudo dá errado
e parece que vai acumulando e que as provações vão caindo assim na sua frente. Ele começou, na hora que eu falei os palavrões pra ele começou a procurar uma coisa assim, ó. E aí a minha prima, pelo amor de Deus, ele tá procurando alguma coisa. Você já imaginou se ele tivesse armado? Pois é, nessa hora eu fechei o vidro do carro, ele pegou algo dentro do carro e arremessou no meu carro. A sorte é que não acertou no vidro, não quebrou, só amassou a lataria. Eu saí da frente dele, ele acelerou, foi pro outro lado. Cheguei em casa, muito nervosa, chorando, tremendo. E liguei pra polícia, mas não tinha nada para ser feito, porque eu não tinha a placa do carro, né? Eles também não deram muita ideia. Esse foi o primeiro fato que aconteceu. Eu podia muito bem ter ido, podia ter ignorado a buzina, mas eu estava sobrecarregada e eu não sabia parar. O segundo fato, eu fiquei ainda com medo de dirigir um tempinho. O segundo fato aconteceu uma semana depois. Esse dia foi um dia muito difícil para mim, porque o meu pai tinha sofrido um AVC no Brasil e ele estava sendo transferido para Belo Horizonte. Eu sou mineira. Se você não conhece detalhes da minha vida, é porque você não me acompanha aqui. Já te convido para me acompanhar nas redes sociais. Estou em todos os lugares: Instagram, Facebook, YouTube, tudo como Marina na América. Já curte meu vídeo, já compartilha, já envia para a pessoa que você acha que vai gostar do meu conteúdo. Meu pai estava sendo transferido para a capital porque descobriram que o AVC dele não era um AVC comum, era um AVC raro. E ele ia precisar passar por uma cirurgia e o risco era extremamente alto. Também estava indo para o trabalho, Sofia não estava comigo no carro, ela já tinha ficado na escola, e eu estava numa faixa. Essa faixa terminava e virava para a direita, eu não precisava virar para a direita, eu tinha que ir reto. O semáforo estava fechado em todas as duas direções, eu joguei o meu carro para a esquerda, mas eu ainda fiquei com um pouco do carro na pista. E a pessoa que estava atrás começou a buzinar incessantemente para mim. Começou a buzinar. O semáforo estava fechado. Ela não podia virar. A fila estava parada e ela estava buzinando atrás de mim. Eu estava muito, muito, muito abalada psicologicamente, porque o meu pai estava numa sala, estava sendo transferido para fazer uma cirurgia que ia demorar muito tempo, com um risco muito grande. Aí juntou o meu emocional, que estava abalado, com o estresse, com o cansaço acumulado e com a buzina. Gente. Até hoje, quando eu conto, eu sinto algo assim, sabe? Porque não precisava daquilo tudo. Eu, Marina, não faria aquilo se eu não estivesse numa situação que eu não reconhecesse. Eu não deveria estar indo trabalhar aquele dia. Mas o fato de eu não abandonar trabalho, de eu sempre tentar ser perfeita nas coisas que eu fazia e concluir todas as tarefas, fez com que eu não reconhecesse que eu precisava ter parado naquele dia. Pois bem, a motorista da frente, ela, não sei se ela não escutava a buzina, ela tinha espaço para ir, mas ela não ia, e eu continuei parada, e aí o sinal abriu para mim, o carro foi, eu consegui colocar meu carro, e ele fechou antes de eu sair do lado da louca que estava buzinando para mim, sem parar. É lógico que ela fez questão de fazer contato visual para mim, fazer um gesto obsceno. Aí eu abri o vidro do meu carro. Ao invés de ignorar, eu abri o vidro do meu carro. Olhei para ela e perguntei qual era o problema dela. Ela começou a falar coisas pesadas para mim e eu revidei cada uma delas. Aí sabe o que ela fez? Abriu a porta do carro dela para vir para cima de mim. Eu fiquei esperando, porque se ela viesse, eu ia reagir. Num momento diferente da minha vida, nenhuma dessas duas situações teria acontecido. Sabe por quê? Porque eu ia simplesmente ir na hora que eu tivesse passagem, deixar o motorista da caminhonete que estava estressado ir embora, seguir o caminho dele. Eu não ia dar ideia para a motorista que estava lá brigando comigo, sendo que ela não ia conseguir ir e nem eu. Mas
a situação daquele momento fez com que, ao invés de deixar para lá algo que não ia trazer nada de bom para minha vida, eu simplesmente pulasse ali de cabeça e entrasse na pilha da outra pessoa. Já pensou o que podia ter acontecido naquele momento? No dia do primeiro incidente, eu cheguei em casa, eu chorava e eu tremia. Meu filho olhou para mim, me deu um abraço e falou comigo: mãe, essa pessoa devia estar num dia ruim, deixa isso para lá. Mas eu também estava num dia ruim. Eu também participei. Eu tive também a minha parcela de culpa. Não precisava ter cedido à tentação, eu não precisava ter revidado. Eu podia ter feito diferente. Morando aqui nos Estados Unidos, eu já vivi situações que podiam ter acabado comigo se eu revidasse. E eu relevei cada uma delas para que tudo terminasse bem. Porque eu sou fraca? Porque eu não sou corajosa? Não. Porque eu sou sábia. Porque nos momentos em que você está com a cabeça quente, só acontece o tipo de situação que aconteceu comigo nesses 2 episódios. O intuito desse vídeo é chegar até você. Você que está aí do outro lado, que está cansado, sobrecarregado, estressado, que se afeta com qualquer coisa, que tudo te irrita, que tá assim, por um fio de entornar, que você pare, respire, reconheça que descansar é necessário e que não é sinal de fraqueza falar que não aguenta mais. Se der um dia de descanso, 2, 3, quantos você precisar. Você não tem que dar conta de tudo. Entre uma situação de conflito, você sempre vai vencer se você tiver a cabeça fria e não entrar nas provocações. Eu desejo que você seja sábio em todos os obstáculos que aparecerem na sua frente, porque a vida, ela é cheia de obstáculos e você vai vencer um hoje, amanhã vai ter outro. Haja sempre com sabedoria. É um prazer ter vocês aqui comigo sempre. Muito obrigada por tudo. Seja sábio.